Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Kshiptas Chakamadi Tarangamani Kripa Maitram Sharanam Kapana Vrinde Namaste Charanarvindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gati Nakapi. Então, pela misericórdia de Guru e Goranga, hoje nós tentamos nos aproximar das verdades eternas apresentadas por Krishna na Bhagavad Gita. Então nós já vimos várias vezes que em cada dia da semana a gente entra em um ambiente específico, né? Então hoje nós estamos no cenário do Mahabharata, mais especificamente Kurukshetra, Dharmakshetra Kurukshetra Samaveta Yutsava Mamakas Pandavas Chaiva Kim Akurva Sanjaya. Primeiro verso falado por Dhritarashtra, um verso muito importante, né? Então nós estamos Dharmakshetra, que esse campo de batalha chama-se Kurukshetra, que se chama Kurukshetra, e que foi Krishna esteve nele pelo menos 2 vezes, né? Ele esteve nele para ser o quadrigário de Arjuna em Kurukshetra, e também esteve nesse campo de batalha quando houve um eclipse solar e ele com todos os habitantes de Dwarka se dirigiram a Kurukshetra para realizar um sacrifício para neutralizar os efeitos malévolos desse eclipse. E aí todos foram convidados, os Bijabasas também vieram. Então Krishna também nesse mesmo lugar, né? Se encontrou com Nanda Maharaj, Yashoda Maiya, Shrimati Radhika, todas as gopis, né? Então hoje nós estamos nesse campo de batalha de Kurukshetra, que muitos intérpretes que não entendem o caminho de Bhakti costumam dizer que esse campo de batalha é apenas uma simbologia, apenas um símbolo, né? E que Arjuna, ele também é um símbolo para o sofrimento humano. Então são pessoas que não têm Shraddha, que têm uma disposição para karma, jnana, yoga, tapasya, que querem alcançar os planetas superiores para serem mais felizes nesse mundo material. Pessoas que têm esse tipo de mentalidade, elas leem a Gita e elas se acham no direito de alterar o significado original das palavras de Krishna. Então isso significa a falta de fé verdadeira, né? Que no Chaitanya Charitamrita é definida, né, toda vez, para praticamente todos os termos referentes aos tátuas, existe um versinho do Chaitanya Charitamrita, um versinho do Srimad Bhagavatam, né, ou de um Purana, ou de uma Upanishad, que confirma ou que define aquele termo. Então, Shraddha Shabde Vishwas Korhe Sudrida Nishchay Krishna Bhakti Koila Sarva Karma Krita Hai. O Gurudeva sempre, se alguém perguntar o que é Shraddha, então aqui está definida a palavra, né? Shraddha Shabde Vishwas Korhe Sudrida Nishchay Krishna Bhakti Koila Sarva Karma Krita Hai. Shraddha significa Shraddha Shabde, a palavra Shabde, Shraddha significa confiança firme de que, pela prática das ramificações de Bhakti, né, Shravana, Kirtana, Smarana, etc., com uma atitude de serviço amoroso a Shri Krishna,
todas as outras atividades são realizadas de forma automática. Todos os desejos são satisfeitos e todas as necessidades são alcançadas. Tudo é suprido. Então isso é Shraddha. Shraddha também significa o primeiro passo, né? Ado Shraddha Tato Sadhu Sangha Bhajana Kriya Anata Nivriti, né? Nista Ruchi Asakti Bhava Prema, né? Também Shraddha pode ser visto como um passo que a diva dá até o primeiro passo que ela dá para finalmente, depois, dependendo do caso, depois de tanto tempo, depois de tantas vidas, ela alcançar prema, conquistar prema, né? Mas aqui Shraddha está sendo definida. Oi, Haribol. Alô? Shraddha está sendo definida, né, como o que? Uma confiança firme de que se a gente praticar, se a gente cantar o santo nome, se a gente servir a Gurudeva, se a gente se refugiar aos pés de lótus de Gurudeva, né, se a gente seguir os princípios, né, se a gente fizer a nossa parte do processo. 2205-6261. Oi? Oi, filha. É que eu tô aqui. Você ligou pra mim? Quê? É que o telefone tá com um probleminha. E eu posso ligar pra você daqui a meia hora? Que eu tô no meio do nosso estudo aqui, tá bom? Então, essa é a definição clássica que está no Madhya Lila, 22º capítulo. E também é citada por Srila Rupa Goswami. Não, também Gurudeva menciona no Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, né, a definição de Shraddha. E também o Amnaya Sutra, no Jaiva Dharma, fala Sacha Sharanapati Lakshana, que Shraddha se caracteriza por seu sintoma externo conhecido como Sharanagati, né? Lakshana é a característica, né? A característica ou sintoma externo pelo qual você pode identificar a Shraddha. Não, se aquela determinada pessoa manifesta esse sintoma externo, então essa pessoa ela tem fé. E esse sintoma externo ele se subdivide em 6 características: Anukulyasya Sankalpa, Pratikulyasya Vajanam, Rakshi Siatiti Vishwaso Goptite Varanam Tatha, Atma Nikshepa Karpanit Shadvida Sharanagati, né? Esse verso é do Haribhakti Vilas, que é o livro de lei do caminho de Bhakti, né? E Srila Sanatana Goswami fala, né? Haribhakti Vilas. Srila Sanatana Goswami fala. E ele vai descrever com esses 6 sintomas que são externados, são exteriorizados por quem tem fé de fato. Os primeiros 2 são Anukulyasya Sankalpa e Pratikulyasya Varjanam, ou seja, Anukulyasya, tudo que for favorável ao meu processo de Bhakti, eu vou aceitar, e tudo que for desfavorável, eu vou rejeitar. Depois, o terceiro sintoma é Rakshisyatiti Vishwaso. Eu tenho fé que Krishna é o meu protetor, ele me protege. E por isso, se eu tenho fé que Krishna me protege,
eu não preciso temer, nada, né? Se eu temo, isso significa que eu não tenho fé, porque caso contrário, assim como Prahlad Maharaj, ele estava completamente tranquilo o tempo todo, estava em shanta total, em paz total, porque ele tinha fé de verdade, né? Então, sem temor, porque Krishna vai me proteger, né? E também essa proteção também significa que, sim, que como Krishna é meu único protetor, eu não posso obter absolutamente nenhum benefício se eu praticar Jnana, Yoga, Tapasya, né? Algo que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê assim, alguém que adota o processo de Bhakti, mas continua atrelado a algum outro processo, que pode ter a ver com Jnana, com Karma, com certeza, né? Ou nem com Karma, porque assim, pode ser até Vikarma, né? Yoga também, assim, né? E outras práticas, ou até assim, outras intercessões religiosas, né? Também é muito comum, né? Não eu canto japa, mas eu também, enfim, não vamos mencionar as intersecções, mas existem várias. Então, isso não é um sintoma de que essa determinada pessoa aceite Krishna verdadeiramente como protetor, né? A Vishwas, né? A confiar, né? Como o Gurudeva fala no Harmonia, inclusive, ele fala, se vocês estão numa situação muito complicada de vida pessoal, assim, está tudo dando errado, né? Então, assim, se não tem dinheiro, se está brigando dentro de casa, se está um grande Mahabharata dentro de casa, né? Uma grande guerra de Kurukshetra dentro de casa, então o que vocês devem fazer? Vocês devem se isolar e ficar 2, 3, 4 dias só cantando, sem fazer nenhum esforço alheio ao cantar. Não procura comer, não procura beber, não procura dormir, canta até cair de cansado, né? E aí vocês vão ver que vocês cantando o Santo Nome com fé e assim se refugiando 100% no Santo Nome e tentando deixar de lado todos aqueles problemas que vocês não estão conseguindo resolver de qualquer maneira, aí vocês vão ver que Krishna vai providenciar para que os problemas sejam resolvidos, para que você seja alimentado, né? Então o Gurudeva falou assim, você chegou a ler isso? Antes ele fala das glórias do Santo Nome, né? Das glórias do serviço devocional, que é preciso ter fé na glória do serviço devocional. Mas ele falou assim, talvez vocês não acreditem em mim, mas acreditem em Nama Prabhu e façam isso, que aí vocês vão ter a prova por si mesmos, né? Aí depois, além de aceitá-lo como seu protetor, aceitá-lo também como seu mantenedor, né? Você vê Bhagavan, você vê a Krishna e ele vai me manter. Como Bhaktivinoda Thakur falou, eu moro na casa do meu Senhor, agora que eu moro na sua casa, para mim, sofrimento ou alegria é tudo fonte de bem-aventurança. Oi? Também fala, né? Manasa deho geho joki chumora arpilum tuapade nanda kishore. Está se dirigindo a Nanda Kishore, está falando Manasa deha guerra, né? Minha mente, meu corpo, minha griha. Manasa deha geho joki chumora. Tudo que está à minha volta, o meu ego, tudo. Arpilum tuapade, eu ofereço a teus pés, ó Nanda Kishore, né? Então, mantenedor, então isso seria o quarto sintoma externo, né? Eu acredito que ele é meu mantenedor, eu acredito que ele é meu protetor, eu aceito só o que é favorável a Bhakti, eu rejeito o que é desfavorável. Eu pratico humildade, né? E eu me submeto completamente. Então esses são os 6 sintomas externos.
de Sharanagati. E esses 6 sintomas externos de Sharanagati, que simplesmente quer dizer rendição, eles são os sintomas externos de que você finalmente está no campo sagrado da fé, Shraddha, né? Aí também tem outro verso muito lindo que diz assim: Shraddha é a propensão especial do coração que se esforça no sentido de Bhakti e somente de Bhakti. Ela é totalmente isenta de karma e jnana e deseja nada mais do que dar prazer a Shri Krishna. O sintoma interno da fé é Krishna Seva Vasana, que é o desejo de servir a Krishna favoravelmente. Krishna Seva Vasana, né? Então nós vimos os 6 sintomas externos, Sharanagati, e agora aqui está sendo revelado esse Krishna Seva Vasana, o desejo de servir a Krishna favoravelmente. Aí Gurudeva fala que Shraddha é a ausência de dúvida, né? Que você confia, você acredita, né? Shraddha é a ausência de dúvida. É uma partícula atômica de prema. Lindo, né? Shraddha é maravilhoso, né? Imagina uma partícula atômica de prema. É o primeiro raio de prema, né? E o segredo da qualificação para entrar em Bhajan, né, se você quer se tornar competente, apto a praticar Bhajan, o segredo está oculto no primeiro yama do Shiv Bhajana Rahasya, Nishanta Bhajana, né, que acontece acho que de 3:30 da manhã até 6:30, alguma coisa assim. A lila que acontece nesse período, né? Então, o segredo para você poder entrar em Bhajan está oculto nesse primeiro yama, primeiro capítulo, né, do Shiv Bhajana Rahasya. E esse segredo se chama Shraddha. Shraddha, fé. E Srila Maharaj, Srila Bhakti-Siddhara Maharaj diz que Shraddha é o halo de Srimati Radhika. Halo com H. O que é halo com H? Halo é assim, é um sinônimo de aura. Então Shraddha é essa aura que emana do corpo transcendental de Srimati Radhika. E aí também Srila Gurudeva, ele define aqui Lokika Shraddha. Lokika Shraddha também tem a ver com Bhakti, mas Lokika Shraddha é a fé de que praticando Bhakti a gente vai conseguir algum benefício material ou pessoal. E quando essas expectativas não são alcançadas, não são satisfeitas, em geral se perde a fé em Bhakti, né? Você quer dinheiro, você quer uma bela esposa, você quer um carro importado, né? E se essas são as coisas grosseiras, né? Claro que esposa assim, grosseiro no sentido assim de desfrutar, então não que a esposa seja algo grosseiro, né? Na verdade a esposa é Krishna Dasi, né? Ela é o que há de menos grosseiro, porque ela é uma diva, ela é uma alma espiritual que está querendo servir a Krishna, né? Mas grosseiro é o desejo de transformar essa esposa que é devota, né? Como Srila Bhanu Maharaj fala, Prema Rupini. Ela é uma mocinha, ela é muito bonita, ela é muito tranquila e casta, e ela é a própria forma do amor divino, porque ela está sempre servindo a Krishna. Então, grosseiro no sentido da mentalidade da pessoa que quer transformar essa devota, essa esposa, em objeto do seu prazer, né? Então isso é Lokika Shraddha. Mas você tem Paramatika Shraddha, que como a gente já estudou, já viu, você tem duas ramificações de Paramatika Shraddha, que é a fé firme de que eu praticando Bhakti,
independentemente das circunstâncias externas. Não, que eu vou praticar Bhakti independentemente das circunstâncias externas. Assim, porque Bhakti é a perfeição máxima da alma, ao passo que as circunstâncias materiais externas são todas temporárias e ilusórias e nunca nos concedem verdadeira felicidade ou benefício espiritual eterno. E por isso nada tem a oferecer de verdadeiro para nós. Então isso é Paramartika Shraddha, que tem a ver com o Paramartha, com a meta suprema, que é Prema Bhakti. E essa Paramartika Shraddha se subdivide em Shastrata Avadarana Mai Shraddha, que é a fé que ocasiona a nossa ocupação no caminho de Bhakti, inspirados pelos princípios que regem as escrituras, né? Vai de Bhakti. Então, se você cultiva esse tipo de fé, você pode alcançar a Vaikuntha, né? E Bhagavad Lila Madhurya Lobhamai Shraddha. Lobhamai é a fé que está saturada de Lobha, né? É a fé pela qual Bhagavad Lila Madhurya Lobhamai Shraddha é a fé que se baseia nessa cobiça transcendental, que faz com que nós queiramos nos ocupar em Bhakti devido a uma cobiça intensa, ou seja, Raganuga Bhakti, ocasionada por extrema boa fortuna ao ouvirmos a Lila Madhurya de Bhagavan de um devoto puro. Lila Madhurya, né? A gente ouve, Srila Gurudeva nos dá dulcíssimo Harikatha. Então a gente, se tem uma extremíssima boa fortuna, se tem um acúmulo de sukritis, samskaras espirituais e assim por diante, aí a gente começa a desenvolver essa Bhagavad Lila Madhurya Lobhamai Shraddha. Então, assim, essas são algumas considerações sobre fé, né? Que é um raio de prema, o halo de Shrimati Radhika, né? A manifestação infinita de Shrimati Radhika, que é injetada em Sadhana Bhakti, né? Dessa maneira estimula o sadhaka a cultivar essa atitude, é uma atitude, né? A atitude pela qual a gente observa, como se a gente estuda no Jaiva Dharma também, a gente observa que nós somos simultaneamente iguais a Krishna e diferentes dele, não é? Só que, segundo Babaji Maharaj explica, a diferença é a nossa característica e a característica de Krishna em relação a nós, que sobressaem para a gente. Porque a diferença é aquela característica que nós temos eternamente no nosso relacionamento com Krishna, que justamente permite que nós nos relacionemos com Krishna. Se nós fôssemos iguais a Krishna, como os Mayavadis querem dizer, né? Pretendem inculcar na mente humana que todos são iguais. Eu, você, todo mundo que está assistindo, todo mundo que não está assistindo, o mundo inteiro, todos eles vivos, todos são iguaizinhos a Krishna. Então, se todos são iguais a Krishna, o que vai acontecer? Como Gudel fala, não sei se é no Cultura Védica, um desses livros pequenos dele, ele fala que se Deus é um só, o Ser Supremo é um só, porque se houvessem muitos seres supremos, eles iam ficar brigando entre si para poder ter a liderança de tudo, né? Não, eu sou absoluto, você é absoluto, você é absoluto, você é absoluto, você é absoluto. Não. O absoluto é um só. E ele se manifesta em ilimitadas formas, mas ele é exatamente a mesma pessoa.
né? Vishnu Tattva, Krishna Tattva, né? Então é essa a diferença entre a Diva e Bhagavan, que é o segredo de Prema no final das contas, né? Porque se não houvesse essa diferença, como é que você ia devotar o seu coração para Krishna? Como é que Krishna ia ser Bhakta Vatsalya? Como é que ele ia cuidar de você? Né? Então é a diferença que é o sal do relacionamento, né? É o verdadeiro sal do relacionamento. Mas para que esse relacionamento se consolide, é preciso primeiro começar pelo primeiro passo, né? Adoshadha. Na verdade, o primeiro passo é você ouvir sobre tudo isso da boca de lótus de um Vaishnava puro. E você ouve uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 500 vezes, você ouve a vida inteira, várias vidas, e de repente você começa a manifestar todos os sintomas de Shraddha, né? E quando você vê, a sua vida se torna auspiciosa, né? Como Srila Rupa Goswami fala, se você pratica Sadhana Bhakti, 2 coisas acontecem naturalmente. Quais são? Kleshagni e Shubhananda. Né? A sua vida se torna auspiciosa, você começa a perceber, uau, eu tinha tantos problemas antes, minha mente era tão maluca, o que está acontecendo agora? Né? Eu vivia sofrendo assim, eu vivia me identificando com a minha mente maluca, né? Eu brigava com todo mundo o tempo todo, brigava comigo mesmo, né? Então Shubhananda, porque esse sadhaka está se identificando com Bhakti Devi, está experimentando um gosto por servir a Radha Krishna, Gauranga Mahaprabhu, Tulasi Maharani, os Vaishnavas, o Nama Prabhu. Então, tudo na vida dele se torna auspicioso, mesmo que a vida dele externamente continue sendo o que sempre foi, né? Não é por aí. É a atitude que esse sadhaka começa a perceber que está conquistando, né? Esse que é o diferencial que promove Shubhananda. E também, paralelamente, Kleshagni. Por que existe auspícios na vida desse sadhaka? Porque os kleshas, que são decorrência das atividades pecaminosas e piedosas desse determinado sadhaka, eles estão sendo queimados pelo fogo do serviço devocional. Por isso é Klesha Agni, né? O fogo está... Você tem o fogo da existência material que faz o seu coração arder, né, pelo sofrimento que isso representa. E você também tem o fogo que queima pela raiz todas as sementes de papa, né, de reações pecaminosas, e punya, reações piedosas que você tem no coração. E aí você fica, né, literalmente com a mão na frente ou atrás. Tudo que compunha o seu ser mundano, né, é literalmente, como uma vez eu estava num templo em Los Angeles, quando o Srila Prabhupada estava no planeta ainda, e a Los Angeles é famoso porque tem aquela fenda ali na Califórnia, de vez em quando dá uns tremores de terra assim, impressionante, né? Aí você está fazendo alguma coisa, está sentado, tudo treme. Aí de repente eu estava lá, e sentado assim como eu estou aqui, e de repente tudo mexeu, caiu coisa no chão, o pessoal, todo mundo saiu para a janela para ver o que tinha acontecido. Aí eles pensaram, acho que vai ter um tremor de terra aí, esse é só o primeiro sinal. Mas na verdade tinha explodido um posto de gasolina perto do templo, e um senhorzinho estava passando, e o corpo dele, a roupa dele, tudo sumiu, ele ficou como pinto assim, né? Ficou sem nada, sem pelo no corpo, sem nada, ficou só ele assim, né? Que isso é uma analogia meio tipo humor negro, né? Mas assim, é mais ou menos assim, né? Você fica completamente desnudado, como esse senhor velhinho, ele sobreviveu, ficou tranquilo, né? Inclusive ele só fez assim porque
caramba, o efeito do calor da gasolina que explodiu perto dele, né? Mas não chegou a causar queimadura maior, assim. Ele foi muito... não era a hora dele realmente, né, a partir desse momento. Mas da mesma maneira o sadhaka, ele se vê de repente desnudado, como o Srila Bhaktivinoda Thakur, ele fala em tantas canções, ele fala assim que quando você chega nesse momento, que você está realmente praticando sadhana bhakti, né, você olha para o passado, né, porque sadhana bhakti vai até bhava, né, vai até o preâmbulo de bhava, a sakti. Então, assim, algo muito impressionante, né? O que pode acontecer se você se dedica a sadhana bhakti. E de repente você se vê assim: cadê tudo? Cadê tudo que eu não era e pensava que era? Tudo sumiu, né? Então tudo isso é acionado por essa misericórdia infinita de Shrimati Radhika, né? Que se manifesta da sua compaixão infinita, que se chama Shraddha, né? Então, se você estudar a fundo, você vai descobrir que cada um desses passos de Bhakti é personificado também, né? Tem a sua personificação, Shraddha Devi, né? Então você vai ver que para cada um tem, assim como a gente vê na história de Gopakumara, né? Como ele vai visitando cada lugar no planeta aqui, ele sai de Vrindavan, porque o pai dele é vaqueiro em Vrindavan, ele é vaqueirinho, mas aí depois ele sai, depois que ele é iniciado, e ele começa a peregrinar por vários lugares, e ele percebe que como a sua deidade adorável, Madame Gopal, se manifesta de inúmeras maneiras para estar presente em diferentes lugares sagrados, em diferentes planetas, em diferentes sistemas planetários, né? Para ser a fonte de inspiração para aquela pessoa que está vivendo naquele patamar de existência, que à medida que desenvolva a fé, esta manifestação de Krishna que está naquele lugar vai corresponder e vai alimentar, né, o desejo desse sadhaka, em qualquer lugar que seja, de dar mais um passo no seu caminho espiritual. Então, assim, a misericórdia de Krishna, né? Na verdade, tudo é assim, apoiado pela misericórdia de Krishna. E se você pensa fundo na questão, tudo é apoiado pela misericórdia de Krishna, né? Direta ou indiretamente. Indiretamente, karma, né? Que karma é aquele elemento do jogo da existência pelo qual a diva pode se purificar, né? Se ela pratica karma, ela pode se purificar. Ela vai ficar nesse plano de existência, mas ela sempre vai ter a oportunidade de se purificar. Então isso é a misericórdia de Krishna. Não é a misericórdia direta de Krishna, não é a misericórdia pela qual Krishna tem, assim, um interesse, né? Porque ele é o mantenedor de todos os seres vivos, tanto os seres vivos que reconhecem isso, seres humanos também, quanto seres vivos, seres humanos que não reconhecem. Ele fala, né? Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Bhoktaram Jagatatasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam, né? Ele está falando sobre isso na Gita. Então a gente fez uma pequena introdução a esse assunto tão importante, quando Krishna chega no verso 66 do 18º capítulo da Gita, ele vai falar justamente sobre Sharanagati. Ele vai falar para Arjuna se desnudar, se despir de tudo que não seja o refúgio dos pés de lótus de Krishna.
Ele está falando desse, como se fala aqui, que Sharanagati, né, que Shraddha Sharanagati é o portal que de repente aparece na sua frente, e quando você passa desse portal você entra em Bhakti pura. Né? Você entra em Bhakti pura. Aí vou terminar, como a gente acabou não lendo sobre Bhakti Shaktidhara Goswami Maharaj, vou terminar. Eu queria ter também lido alguma coisa da Gita de Srila Gurudeva, mas enfim. Srila Siddhara Maharaj, ele fala: a nossa aspiração íntima por rasa, êxtase, está enterrada em nossos corações, e os nossos corações estão amarrados e estão presos. Então, Srila Bhakti Shaktidhara Goswami Maharaj está falando: a nossa aspiração por rasa, a gente aspira a conquistar a rasa, que ele traduz como êxtase. Né? Mas essa aspiração íntima está enterrada em nossos corações, porque os nossos corações estão presos. Mas, ouvindo e cantando as glórias de Krishna, se nós ouvirmos e cantarmos as glórias de Krishna, Shabda Brahma, né? Se a gente ouve Gurudeva, a gente está ouvindo a própria vibração sonora transcendental, que ela está invadindo as regiões mais obscuras da nossa consciência. Né? Então ele diz: mas, apesar dessa prisão, né, desse nó apertado no coração, se a gente ouvir e cantar as glórias de Krishna, isso vai romper essa amarra, esse aprisionamento que está no coração, e vai permitir que o coração desperte e se abra para receber Krishna. Né? Então assim, Srila Bhakti Shaktidhara Goswami Maharaj, numa frase, ele define, ou ele indica tudo o que a gente precisa fazer. Né? O que a gente precisa fazer? Sadhu Sangha, a gente precisa estar em Sangha, quando a gente está junto, a gente precisa falar e ouvir e falar a respeito de Krishna, do seu nome, da sua forma, dos seus companheiros eternos, dos seus grandes devotos. Né? Então o coração desperta e se abre para receber Krishna, que é o reservatório de prazer, o próprio êxtase. Krishna é o próprio êxtase. Aqui o Srimad Bhagavatam está dizendo, em relação a um verso que é o Hridaya Granthis, o verso que fala do nó apertado no coração, né, que vai falar desse desconforto, né? Então o que o Srimad Bhagavatam está dizendo é: há um nó nos nossos corações, mas Krishna falando: trazendo-me a mim, que sou a alma de todas as almas, para o coração, pela consciência de Krishna, pela prática da consciência de Krishna. O que acontece com essa pessoa que faz isso comigo? Krishna diz: o fluxo de nossa tendência íntima pelo amor divino, ou a nossa tendência íntima a nos aproximarmos do amor divino, que se chama Swarupa Shakti, o amor divino, aqui Srila Maharaj traduz como Swarupa Shakti. Esse fluxo vai inundar todo o nosso coração. Quando o nó do coração for dilacerado, assim, à medida que a alma despertar, o conceito de Goloka no íntimo emergirá e inundará todo o nosso ser. Então, Srila Gurudeva está falando que quando você conquista quando você chega a esse portal divino, né, praticando Sharanagati, aí a vida espiritual começa a se espessar, né, fica espessa,
Assim como o Gurudev sempre dá o exemplo do mel, né? Da jarra de mel que você coloca de cabeça para baixo, fica um filete de mel grosso assim, descendo, né? E contínuo. Enquanto houver mel, aquele fluxo grosso vai estar descendo. Então, isso é Bhakti. Ela vai se espessando, vai ficando cada vez mais doce, né? Cada vez mais invasiva. Bhakti é muito invasiva. Né? Porque Bhakti é tudo. Bhakti é o motivo de viver da diva. Né? A diva se alimenta de fato ouvindo o Harikatha, falando o Harikatha, servindo o Gurudev, servindo o casal divino, Mahaprabhu. É isso que nutre a diva. E isso não é uma afirmação de retórica, como você falou mais cedo hoje, né? Não é só retórica. Não é só algo que tem um efeito poético. Tem uma poesia, com certeza, por trás, que é muito linda, né? Mas Bhakti é a verdadeira vida da diva. É a verdadeira vida da diva. Então nós somos muito afortunados. Amanhã é Ekadashi, motivo também de grande fortuna, que a gente tem a oportunidade de refletir mais sobre esses assuntos, cantar mais, servir mais, né? Então somos muito afortunados eu me considero muito afortunado de estar com vocês, de ter ao longo desta minha forma humana ter tido a oportunidade de ter darshan de Vaishnavas puros, né? Eu não consigo medir o que isso pode representar em profundidade para mim, mas pelo menos eu consigo perceber a grande fortuna que é de poder compartilhar com vocês e ouvir vocês também sobre o caminho de Bhakti. Abhideya Tattva, né? O caminho de Bhakti. Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj ki jai, Radharaman Bihari Jiv ki jai, Gaura Bhaktavinda ki jai, Gurudev Patitapan ki jai, Vanchakal Pattarabhasha Kripa Sindhu Bevacha Pachitanam Bhavani Vyo Vishnavya Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.